Antes da civilização, muito antes da floresta que conhecemos hoje, existia uma Amazônia completamente diferente. Não era apenas uma selva, era um mundo perdido, onde rios se espalhavam como mares interiores, árvores colossais tocavam o céu e criaturas gigantescas governavam cada pedaço dessa terra selvagem. Aqui não havia lugar para o fraco, sobreviviam apenas os maiores, os mais fortes e os mais letais. Hoje, você vai conhecer as 10 criaturas mais mortais da Amazônia Antiga. Monstros esquecidos pelo tempo, mas que ainda ecoam como lendas nas sombras eternas da selva. E se você é novo aqui, no Zona Feroz, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like feroz, porque agora a caçada começa. Mourazuchos. Nos rios da Amazônia pré-histórica, tinha de tudo. Crocodilos rápidos, mortais, gigantescos. Mas também tinha um que parecia ter perdido o manual da evolução. Esse era o Mourazuchos. Um crocodiliano que parecia mais um erro de design. Imagina um jacaré do tamanho de um carro popular, quase 4 metros de bicho, pesando meia tonelada. Mas com uma cabeça enorme, achatada, e uma boca que parecia uma peneira de cozinha. Viveu entre 6 e 13 milhões de anos atrás, e os fósseis dele já apareceram no Acre, no Peru e até na Venezuela. O crânio chegava a 1 metro de largura, e por essa bocona desajeitada, ele ganhou o apelido de jacaré pelicano. Bonito, né? E não pense que ele caçava como os primos dele, não. O Mourazuchos era praticamente um aspirador dos rios. Abria a boca gigante, puxava água e filtrava peixes, crustáceos e até plantinhas. Nada de ataques cinematográficos. O cara era mais versão comer de colher. Mas olha, mesmo com esse jeito estranho, topar com uma boca desse tamanho brotando do rio enquanto você tá numa canoa, não ia ser nada engraçado. Na Amazônia Antiga, até os bichos esquisitos eram gigantes. O Mourazuchos pode não ter sido o predador supremo, mas sem dúvida era aquele colega de escola estranho que ninguém queria provocar. Mega piranha paranensis. Se as piranhas de hoje já colocam medo em qualquer pessoa que entra na água, imagine encontrar uma versão 10 vezes maior. Estamos falando da mega piranha paranensis. Um peixe pré-histórico que podia medir até 1,5 metros de comprimento e pesar mais de 50 quilos. Viveu há cerca de 8 a 10 milhões de anos. Seus fósseis foram descobertos na Argentina, mas rios amazônicos eram parte do mesmo sistema aquático. Sua mordida era absolutamente devastadora. Cientistas estimam que a pressão de sua mandíbula podia ultrapassar 1.000 libras por polegada quadrada. Mais do que um leão ou até mesmo um jacaré moderno. Seus dentes eram uma mistura perfeita de lâminas cortantes e ganchos esmagadores, capazes de rasgar carne e triturar ossos em segundos. E não se engane, a mega piranha não caçava sozinha. Assim como suas descendentes atuais, acredita-se que atacava em cardumes, transformando qualquer animal que ousasse entrar no rio em presa fácil. Imagine dezenas dessas criaturas cercando uma vítima, atacando em sincronia, até que só restassem ossos boiando na correnteza. Na Amazônia Antiga, entrar na água era como assinar a própria sentença de morte. Agora me diga, você teria coragem de colocar o pé na água de um rio pré-histórico, sabendo que esse cardume assassino podia estar escondido logo abaixo? Stupendemis geográficos. Você já imaginou uma tartaruga do tamanho de um carro? Essa era a Stupendemis geográficos, a maior tartaruga de água doce que já existiu. Com até 3,5 metros de comprimento e pesando quase 1 tonelada,
Ela era um verdadeiro tanque blindado dos rios amazônicos. Viveu há cerca de 13 milhões de anos, Mioceno. Fósseis foram encontrados na Venezuela, Colômbia, Peru e também no norte do Brasil. O nome significa tartaruga estupenda. Era tão grande que provavelmente precisava de rios imensos para se mover livremente. Sua carapaça era tão resistente que podia suportar ataques de predadores como crocodilos gigantes e até a famosa titanoboa. Mas a Stupendmis não era apenas uma presa difícil, ela também sabia lutar. Fósseis revelam que algumas tinham chifres no casco, usados em batalhas contra outras tartarugas. Imagine duas dessas criaturas colossais se chocando no meio de um rio, levantando ondas e lama, em uma disputa de território. Embora fosse herbívora, alimentando-se de plantas aquáticas e frutas caídas nos rios, sua simples presença era suficiente para impor respeito. Na Amazônia Antiga, a Stupendmis era como um gigante silencioso, lenta, mas praticamente invencível. Se você encontrasse uma criatura dessas atravessando o rio, ficaria para admirar ou sairia correndo antes que ela decidisse que você estava no caminho? Eremotherium. Você já deve ter visto aquela que fica pendurada na árvore, devagarinho, com cara de preguiçosa. Esquece isso. Aqui estamos falando do Eremotherium, a preguiça gigante da Amazônia pré-histórica. Ela podia atingir 6 metros de altura em pé, pesar mais de 4 toneladas e, olha, não era nada discreta. Imagine, você andando pela floresta densa, o chão começa a tremer, e lá vem ela, derrubando árvores pequenas como se fossem palitos de fósforo, arrastando galhos enormes para se alimentar. E aquelas garras? Mais de 30 centímetros de pura lâmina natural. Um único golpe e até um predador se arrependeria de ter cruzado com ela. Apesar de herbívora, não se engane. O Eremotherium era uma muralha ambulante e você não queria encontrá-la em uma clareira escura. Sério, não queria. E tem mais. Ela conviveu com mastodontes, crocodilos colossais e até com os primeiros humanos que chegaram à Amazônia. Ou seja, nossos ancestrais provavelmente olharam para essa preguiça e pensaram: melhor dar meia volta. Pacífica, mas imponente. Lenta, mas mortal apenas pelo tamanho e força. Esse era o verdadeiro gigante da floresta. Toxodon. Nem todos os monstros da Amazônia Antiga eram carnívoros. Alguns, apesar de herbívoros, eram tão enormes e temperamentais que se tornavam uma ameaça mortal. Um dos mais impressionantes era o Toxodon, um mamífero que lembrava uma mistura de hipopótamo com rinoceronte. Com quase 3 metros de comprimento, pesando mais de 1 tonelada, ele habitava rios, lagoas e áreas pantanosas, alimentando-se de plantas aquáticas. Viveu entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. Era parte da chamada megafauna sul-americana. Seu nome significa dente arqueado, por causa do formato dos dentes. Mas assim como os hipopótamos de hoje, o Toxodon não era nada pacífico. Seus dentes enormes e mandíbula poderosa podiam esmagar ossos com facilidade. E seu corpo robusto fazia dele uma verdadeira muralha em movimento. Imagine atravessar um rio e de repente ver a água se agitar. O Toxodon surgindo, furioso, pronto para defender seu território. Um animal desse porte não precisava de presas afiadas para ser mortal. Bastava sua força bruta e sua fúria. O Toxodon era a prova viva de que, na Amazônia Antiga, até mesmo os herbívoros podiam ser verdadeiros assassinos. Agora eu pergunto, se até os herbívoros eram assim de perigosos, você teria coragem de enfrentar um predador carnívoro da Amazônia Antiga? Phoberomes. Você olha para uma capivara hoje e pensa: calma, tranquila, inofensiva. Mas e se eu te dissesse que na Amazônia Antiga existiu um roedor tão gigante
que faria qualquer capivara parecer um filhote? Esse era o Phoberomys, um dos maiores roedores que já caminharam sobre a Terra. Ele podia atingir 3 metros de comprimento, contando a cauda, e pesar quase 700 quilos, o tamanho de um cavalo robusto. Viveu há cerca de 8 milhões de anos. Mioceno. Fósseis foram encontrados na Venezuela, próximos ao sistema amazônico. É considerado parente distante das capivaras modernas. Seus dentes eram especializados para mastigar plantas aquáticas duras. Apesar de herbívoro, sua presença nos rios e pântanos da Amazônia era intimidadora. Imagine encontrar um grupo desses colossos pastando juntos, suas sombras se erguendo sobre você. E havia um detalhe curioso. Devido ao tamanho, o Phoberomys provavelmente era alvo constante de predadores como o Purosaurus e a Titanoboa. Isso fazia dele não apenas um gigante pacífico, mas também uma peça fundamental na cadeia alimentar da Amazônia pré-histórica. Em um mundo onde até os roedores eram maiores que um humano, fica claro, a Amazônia antiga era um lugar onde o extraordinário era regra, não exceção. Titanoboa. Serrejonensis. Você já teve medo de encontrar uma cobra na floresta? Então, se prepare para conhecer uma que faria qualquer anaconda parecer uma simples minhoca. Estamos falando da rainha da Amazônia, Titanoboa serrejonensis. Uma serpente que podia alcançar 14 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Descoberta em fósseis encontrados na região da Colômbia, em sedimentos ligados à antiga Amazônia. É considerada a maior serpente de todos os tempos. Provavelmente se alimentava de crocodilos, peixes gigantes e tartarugas. Imagine um corpo tão grosso quanto um tambor de óleo, deslizando silenciosamente pela lama, pronto para se enrolar ao redor de qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. A Titanoboa não tinha veneno, mas ela não precisava disso. Sua força de constrição era tão absurda que podia esmagar até mesmo tartarugas gigantes como a Stupendemis, ou mamíferos colossais como o Toxodon. Titanoboa não era apenas um predador, era uma força da natureza, uma criatura que dominava rios, pântanos e florestas, lembrando a todos que na Amazônia pré-histórica, a vida e a morte caminhavam lado a lado. E mesmo hoje, quando o silêncio toma conta da selva, quem ousaria dizer com certeza que sua sombra já não se arrasta mais sob as águas? Griposuchus. A Amazônia pré-histórica parecia um pesadelo sem fim. E entre as sombras dos rios havia mais um monstro reptiliano pronto para atacar. O Griposuchus. Imagine um crocodilo de até 10 metros de comprimento, maior do que a maioria dos ônibus urbanos, deslizando silenciosamente pela água. Viveu há cerca de 8 a 5 milhões de anos. Mioceno. Fósseis encontrados no Peru, Venezuela e norte do Brasil. É considerado um dos maiores gavialoides já conhecidos. Mas o que realmente chamava a atenção era seu focinho desproporcionalmente longo e estreito, cheio de dentes afiados. Um verdadeiro arpão natural, perfeito para agarrar peixes enormes e arrastá-los para a morte. Assim como o moderno gavial da Índia, o Griposuchus era um especialista em rios caudalosos. Só que, com esse tamanho absurdo, nenhum animal estava realmente seguro perto dele. Imagine atravessar um rio e ver, na superfície calma, apenas 2 narinas e um focinho comprido se aproximando lentamente. Quando percebesse, já seria tarde demais. O Griposuchus era a prova de que a Amazônia antiga estava repleta de predadores letais em cada canto das águas. Notiomastodon platensis. Depois de tantos predadores letais, chegou a hora de conhecer um verdadeiro gigante pacífico da Amazônia antiga. Estamos falando do Notiomastodon platensis.
Imagine um animal que podia ultrapassar os 4 metros de altura nos ombros e pesar mais de 6 toneladas. Viveu até cerca de 10 mil anos atrás, junto com os primeiros humanos que chegaram à América do Sul. Seus fósseis já foram encontrados no Brasil, Venezuela, Bolívia e outras regiões da América do Sul. Era um dos últimos representantes dos mastodontes nas Américas. Era um primo distante dos elefantes modernos, com longas presas curvas e um corpo imenso, que dominava as planícies e florestas abertas da Amazônia pré-histórica. Apesar de herbívoro, o Notiomastodon não era um bicho dócil. Quando ameaçado, podia usar suas presas e sua força bruta para esmagar qualquer predador que ousasse atacá-lo. Até mesmo gigantes, como o Purosaurus ou a Titanoboa, pensariam 2 vezes antes de enfrentar uma muralha viva como essa. Seu simples caminhar já devia estremecer o chão. E imaginar um rebanho inteiro desses colossos atravessando os rios da Amazônia antiga é como vislumbrar uma cena saída de um épico da natureza. O Notiomastodon era a lembrança de que nem só de predadores mortais vivia a Amazônia pré-histórica. Alguns gigantes impunham respeito apenas pelo seu tamanho e força. Purosaurus brasiliensis. Se até agora você achou os crocodilos pré-históricos assustadores, então se prepare, porque este era simplesmente o maior de todos eles. O nome dele é Purosaurus brasiliensis. Um crocodilo que podia atingir mais de 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Sua mordida era uma das mais poderosas já registradas em um animal terrestre, capaz de exercer uma pressão de mais de 7 toneladas, suficiente para esmagar ossos gigantescos como se fossem galhos secos. Viveu há cerca de 8 milhões de anos. Fósseis foram encontrados no Acre, no Brasil, além do Peru e Venezuela. O nome Purosaurus vem do rio Purus, no Acre. O Purosaurus não era apenas um predador, era um verdadeiro monstro dos rios. Sua dieta incluía praticamente tudo: tartarugas gigantes como a Stupendemis, grandes peixes, outros crocodilos e até mesmo mamíferos colossais que ousassem se aproximar da água. O Purosaurus reinava absoluto, e na Amazônia antiga ele não tinha rivais. E aí, gostou dessa jornada pela Amazônia pré-histórica? Hoje vimos 10 criaturas gigantes e mortais que um dia dominaram essa selva, provando que a floresta sempre foi um território implacável. Mas me conta, qual dessas feras você acha que seria impossível de enfrentar? Deixe sua opinião nos comentários. Vou estar de olho em cada resposta. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreva no canal Zona Feroz. Ative o sininho e deixe aquele like feroz para fortalecer a nossa comunidade. Porque aqui, a selva nunca dorme. E sempre há novos monstros esperando para serem revelados.